Olá e boas-vindas a mais uma imersão profunda no conhecimento. É, a nossa missão hoje é muito clara e, para ser bem sincera, um pouco assustadora quando a gente para refletir. Olha, assustadora é a palavra certa. Pois é. O objetivo hoje é explorar uma transição fundamental que acontece nas nossas vidas quase todos os dias. Aquele momento exato em que o estresse deixa de ser apenas uma batalha psicológica interna, sabe? E passa a ser uma força que destrói ativamente os relacionamentos sociais de quem está em volta. Exatamente. A gente vai desvendar por que os seres humanos simplesmente não conseguem ser suas melhores versões quando estão sob pressão. E como esse estado mental sabota completamente a nossa capacidade de controle. E para guiar essa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um material extremamente respeitado. Sim, estamos falando de excertos de um documento chamado Não Somos Nossas Melhores Versões Quando Estamos Estressados. Que é um título fantástico, diga-se de passagem. E isso faz parte de uma obra muito maior, né? O kit de ferramentas para aprender, escrever e lidar com o estresse, que foi desenvolvido por ninguém menos que a Associação Americana de Psicologia, a famosa APA. É um prazer estar aqui para essa imersão. E o que é realmente fascinante nessa abordagem da APA é a mudança radical de perspectiva. Historicamente, o estresse sempre foi discutido como um problema médico. Tipo um problema de saúde isolado do indivíduo. Isso. A imagem clássica é a pessoa com dor de cabeça tensional, com insônia crônica, ou sentindo aquele aperto no peito antes de uma reunião, mas o foco aqui é deslocado da biologia estritamente interna para a dinâmica social. Não se trata de uma simples questão de estar de mau humor numa terça-feira à tarde. De jeito nenhum. O material detalha o impacto profundo do que é chamado de estresse negativo, que afeta diretamente não apenas a saúde, mas como o ser humano age em sociedade, como processa as informações e, fundamentalmente, como sente o mundo ao seu redor. É uma reação em cadeia perigosa, né? Começa na mente de um único indivíduo, como uma faísca. E termina causando um incêndio que afeta todo mundo que cruza o caminho dele. É impressionante como isso soa universal. Porque pensando bem, quem nunca passou por isso? Quem nunca perdeu a paciência por um motivo completamente banal? Todo mundo já passou. Aquela situação onde simplesmente derrubar uma caneta no chão ou pegar um semáforo vermelho a mais gera uma fúria completamente desproporcional. A nossa fonte de hoje diz que é perfeitamente compreensível que as pessoas não sejam suas melhores versões nessas horas. A biologia e a psicologia explicam isso. E para entender o mecanismo exato de como essa irritação transborda e danifica as relações sociais, existe um conceito central que a gente precisa desempacotar hoje. A expressão usada lá no material é autorregulação comportamental. Como isso funciona na prática, assim, no dia a dia? Bom, se a gente conectar isso ao quadro geral da mente humana, a autorregulação comportamental é basicamente o nosso freio de emergência psicológico. Certo. Quando surge uma emoção intensa como a raiva ou a frustração, o instinto primitivo e animal do ser humano seria reagir fisicamente. Gritar, chutar uma parede, quebrar um objeto. Mas, na grande maioria das vezes, na vida adulta civilizada, a gente não faz isso. Esse comportamento é interrompido antes de acontecer. Exato. O indivíduo sente a fúria, mas engole a vontade de destruir algo e mantém a compostura. Isso é a autorregulação em ação. É o filtro entre o que se sente e o que se faz. E para ilustrar isso, o material traz um cenário muito específico e comum que ajuda a visualizar esse processo. É o exemplo de marcar um café com uma amizade, ficar esperando no local combinado e essa pessoa simplesmente não aparecer. Nossa, essa é clássica. É aquela situação em que a frustração é quase imediata. Fica a pessoa lá sentada, olhando para a porta, Checando o relógio no celular a cada 2 minutos. o café esfriando e nada da amizade surgir. O abandono gera uma irritação instantânea. É nesse momento exato que a tal melhor versão de alguém precisa entrar em cena, usando a razão para escapar da armadilha da raiva. Em um estado mental equilibrado, descansado, a mente consegue seguir etapas lógicas de pensamento. A pessoa sentada no café começa a racionalizar. Isso. Ela pensa, bom, a cidade está caótica hoje, deve haver um bom motivo para esse atraso. Ou então,
O cérebro acessa memórias positivas e lembra de todas as vezes em que nós mesmos cometemos erros, esquecemos compromissos, e essa mesma amizade foi compreensiva e perdoou. E ao seguir esses passos racionais, é possível regular a emoção. A raiva se dissipa, a pessoa levanta, vai embora tranquilamente e o relacionamento permanece intacto. É assim que a autorregulação permite que a sociedade funcione sem que todo mundo esteja brigando o tempo todo. Só que essa é a teoria do mundo ideal. O que acontece quando o estresse entra nessa equação? Porque o contraste que a fonte aponta chega a ser assustador. Fica claro que, sobre a forte influência do estresse, todos esses passos lógicos, toda essa ponderação elegante para controlar sentimentos e ações, simplesmente evapora, desaparece. Some completamente. Em vez de usar a razão para acalmar os ânimos, a reação se torna visceral e explosiva. E o que eu acho mais trágico nisso tudo é observar quem acaba se tornando o alvo dessa explosão. Porque, na maioria das vezes, as pessoas não gritam com o chefe que causou o estresse ou com o cliente que enviou um e-mail agressivo. Elas seguram a onda no trabalho. Seguram a onda o dia todo, mas quando chegam em casa, acabam gritando com cônjuges, com os próprios filhos ou com amizades de longa data. É como se a mente procurasse a válvula de escape mais próxima e mais segura. Redirecionando a frustração para alvos completamente inocentes. Essa é uma observação crucial e mostra como o estresse é corrosivo para a estrutura social. A incapacidade de acionar a autorregulação transforma um ambiente familiar e de amizades em um verdadeiro campo minado. Podemos pensar nisso usando a analogia da bateria de um smartphone. A nossa capacidade de ter paciência e de nos regularmos exige muita bateria mental. Se o estresse crônico está rodando no fundo da mente, é como vários aplicativos abertos drenando a energia do celular. Perfeito. E aí, quando chega a hora de usar o aparelho para algo importante, como ter empatia com um filho que derramou suco no sofá, simplesmente não há mais bateria. A tela apaga, a paciência zera. E para provar que isso não é apenas uma teoria abstrata, a Associação Americana de Psicologia foi a campo catalogar esses efeitos com dados concretos. Eles realizaram um estudo muito revelador focando no estresse acadêmico. Esse estudo é fascinante. Ele tira a discussão do campo das ideias e joga nos números. Os pesquisadores acompanharam detalhadamente o comportamento de estudantes universitários durante duas fases muito distintas, não foi? Foi. A primeira fase era uma época de alto nível de tensão. Aqueles temidos períodos de semanas de provas finais onde o futuro acadêmico está em jogo. E a segunda fase era uma época de baixo estresse, como as primeiras semanas do semestre, quando tudo está tranquilo. O objetivo era ver na prática o que acontece com a capacidade de autorregulação quando a pressão atinge o nível máximo. E os resultados dessa comparação parecem um roteiro de filme sobre perda de controle. A imagem que se forma não é apenas de alguém que ficou irritado, mas de um abandono sistêmico do próprio bem-estar. Eles catalogaram 5 grandes mudanças. A primeira e a segunda são bem físicas. Durante as semanas de provas, os estudantes fumaram em taxas significativamente maiores e comeram de forma muito pior. Dá para imaginar que trocaram qualquer refeição equilibrada que exigisse tempo e preparo por fast food e lanches ultraprocessados. O que faz todo sentido fisiológico. Preparar uma salada ou cozinhar exige planejamento, exige tomar decisões. Quando a carga cognitiva está toda voltada para o estresse de passar uma prova de química orgânica, o cérebro busca o caminho de menor resistência para obter calorias. A autorregulação, que faria a pessoa escolher a maçã em vez do pacote de salgadinho, simplesmente desliga. O mesmo vale para o aumento do tabagismo, que atua como uma busca química rápida por alívio. Além disso, a terceira descoberta do estudo aponta que o nível de exercício físico despencou. A energia mental necessária para se forçar a ir para a academia evaporou junto com o estresse. Mas a quarta descoberta é a que eu acho mais curiosa e inesperada. Porque comer mal e não ir à academia a gente até entende durante uma semana de provas.
Mas o estudo mostrou que eles monitoraram os próprios gastos com muito menos cuidado. O controle financeiro foi por água abaixo. O dinheiro começava a sumir. Qual é a relação entre estar apavorado com uma prova de cálculo e começar a gastar dinheiro à toa? Essa é talvez a descoberta mais reveladora sobre como a autorregulação funciona. A disciplina financeira exige um esforço mental contínuo. Exige abrir o aplicativo do banco, encarar a realidade do saldo, calcular se aquele café caro ou aquela blusa nova cabem no orçamento. E então dizer não para si mesmo. E dizer não para um desejo imediato requer uma força de vontade enorme. Quando o reservatório da força de vontade está esgotado pelo estresse das provas, o estudante sofre do que chamamos de fadiga de decisão. A mente simplesmente desiste de calcular as consequências futuras. O ato de comprar traz um pico rápido de dopamina, uma falsa sensação de controle momentâneo em uma vida que parece caótica. Então o estudante gasta sem pensar, porque a barreira da autorregulação financeira desabou. E isso liga perfeitamente com o quinto e último ponto do estudo. Os estudantes relataram um controle emocional incrivelmente menor. Eles brigavam mais com colegas de quarto, tinham menos paciência com as famílias. Juntando essas 5 peças, fica muito claro o tamanho do problema. Não estamos falando de um defeito isolado. De forma alguma. Se a gente conectar isso ao quadro geral, fica evidente que a disciplina pessoal de um ser humano é alimentada por uma única fonte de energia mental. A mesma força invisível que alguém usa para não gritar com um parceiro amoroso é a força necessária para escolher o brócolis em vez do chocolate. Para calçar o tênis de corrida às 6 da manhã. E para não fazer uma compra por impulso na internet à meia-noite. Quando o estresse profundo drena esse reservatório central, todas essas áreas da vida que exigem autocontrole começam a desmoronar simultaneamente. É uma falha estrutural, não apenas um mau humor passageiro. Mas isso levanta uma questão enorme. E aqui eu preciso fazer o papel do advogado do diabo. Ouvir tudo isso é esclarecedor. Mas não corre o risco de virar uma desculpa perfeita e conveniente? Como assim? Tipo, olha, eu comi mal, gastei o dinheiro do aluguel e gritei com todo mundo. Mas a culpa não é minha. Meu reservatório de autorregulação esvaziou. Se a ciência já mapeou que o estresse causa essas mudanças indesejadas, por que as pessoas não podem simplesmente tomar consciência disso, apertar um botão mental e dizer, chega, vou parar de agir assim? Por que reverter esse processo é um desafio tão monumental? Essa é a pergunta fundamental. E não serve como justificativa moral para tratar os outros mal, mas serve como explicação clínica de por que é tão difícil parar. O material da APA aponta que existe uma grande armadilha invisível no estresse. O controle do próprio comportamento sob pressão esbarra em 2 razões profundamente cruciais. Quais são? A primeira delas é o que chamo de paradoxo da autorregulação. Pensa bem, a própria natureza de ter a capacidade de regulação prejudicada pelo estresse significa que tentar exercer controle sobre si mesmo será, por definição, quase impossível. A ferramenta que é necessária para consertar o problema é exatamente a ferramenta que está quebrada no momento. É como tentar usar uma chave de fenda com a ponta quebrada para consertar a própria chave de fenda. Nossa, ótima analogia. Ou usando outra imagem, imagine tentar consertar o motor de um carro, trocar as peças enquanto ele continua acelerando a 120 km por hora numa rodovia chuvosa. A energia mental para dizer, eu preciso me acalmar, não existe mais, porque o estresse a consumiu. E a segunda razão? Aqui a análise atinge um nível de profundidade impressionante. Tem a ver com a falta de consciência do estado de estresse. Existe um fenômeno detalhado nas pesquisas conhecido como irritabilidade residual. Irritabilidade residual? Sim. A grande questão é que os efeitos de uma experiência estressante podem perdurar no organismo por muito, muito tempo depois que a situação original já foi completamente resolvida ou até esquecida. O famoso estressor esquecido. Isso muda tudo, porque mostra que a nossa biologia não acompanha a velocidade da nossa vida moderna. Perfeito. A biologia humana não tem um botão de desliga automático. Se o indivíduo passa por um momento de alta tensão, o corpo é inundado por cortisol, por adrenalina. O ritmo cardíaco muda, a tensão muscular se instala. E o detalhe é que, mesmo que o problema seja resolvido meia hora depois, esses hormônios continuam circulando na corrente sanguínea. O corpo continua em estado de alerta máximo,
para um perigo que não existe mais. E a mente racional, que já passou para a próxima tarefa do dia, carrega essa nuvem escura, manchando todas as interações subsequentes sem que a pessoa tenha a menor ideia do que está acontecendo quimicamente dentro dela. Para dar vida a essa ideia do estressor esquecido, dá para imaginar uma cena muito cotidiana. Imagina chegar em casa depois do trabalho, sentar para jantar com a família e de repente dar uma resposta curta, atravessada e grosseira porque alguém perguntou como foi o dia ou porque a comida passou um pouco do ponto. Um clássico. No momento em que isso acontece, o cérebro rapidamente busca um culpado imediato. A pessoa que gritou acha, de forma muito sincera, que o motivo da raiva é a comida fria ou a pergunta inconveniente. Ela culpa o ambiente presente. Mas a realidade fisiológica é que aquela agressividade é apenas um eco. A culpa real é do trânsito caótico enfrentado 2 horas antes. Ou daquela reunião tensa de manhã cedo. A mente achou que já tinha superado o engarrafamento, já até esqueceu do assunto, mas o corpo não esqueceu. O corpo ainda está em modo de sobrevivência. A irritabilidade residual fez uma vítima inocente na mesa de jantar. Essa é uma análise cirúrgica da condição humana moderna. E ilustra perfeitamente por que não basta apenas decidir parar de estar estressado. Como alguém pode interromper um comportamento nocivo se nem sequer tem consciência de qual é a verdadeira raiz daquela fúria? O estressor real sumiu da memória de curto prazo. Estou apenas o sintoma da agressividade e a mente consciente, que não suporta lacunas, racionaliza o sentimento buscando justificativas no que está bem na frente dela. A pessoa culpa a amizade pelo atraso, culpa a família pelo barulho em casa, quando na verdade está colidindo com fantasmas do próprio dia. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo gigantesco para parar de destruir relações à toa. Mas sabendo de tudo isso, o panorama pode parecer um pouco desanimador no início. Sentir que somos marionetes de tensões esquecidas e de hormônios que demoram a baixar não é a sensação mais empoderadora do mundo. Fica a impressão de que estamos presos em um beco sem saída psicológico. Mas o material aponta caminhos para sair dessa armadilha. Certo. A ideia não é aceitar o destino de ser alguém que desconta tudo nos outros. De forma alguma. O objetivo de destrinchar essas mecânicas não é criar conformismo, é criar estratégia. Ninguém precisa ser vítima indefesa desses mecanismos emocionais. A parte final das diretrizes da APA foca fortemente na importância vital de construir resiliência de forma proativa. Construir resiliência de forma proativa. E como isso funciona na prática? O grande segredo aqui é o momento da intervenção. O objetivo não é tentar se acalmar no meio do furacão quando a autorregulação já foi destruída e o paradoxo já se instalou. O objetivo é interceptar e lidar com os estressores antes que eles comecem a drenar o reservatório mental. É criar válvulas de escape conscientes. Como pausas liais, limites rígidos de trabalho, ou técnicas de descompressão para que o nível de cortisol baixe antes de entrar em casa ou antes de interagir com pessoas queridas. É entender que não podemos controlar os atrasos, o trânsito ou as provas difíceis do mundo externo, mas podemos criar amortecedores internos. Isso faz todo sentido. É a diferença entre cuidar da manutenção do carro regularmente versus tentar trocar o pneu com o carro andando a 120 por hora. Tentar ser a melhor versão de si mesmo não é fácil, e reconhecer essa dificuldade tira um peso enorme das costas. Tira mesmo. Para consolidar esse aprendizado todo, o próprio material sugere um exercício de reflexão muito prático e poderoso. É algo que convido quem está nos acompanhando a fazer mentalmente agora. Primeiro, a ideia é puxar na memória uma situação real do passado em que o autocontrole funcionou perfeitamente e salvou o dia. Aquele momento em que deu vontade de explodir com um colega de trabalho ou com um prestador de serviço, mas a autorregulação segurou a onda. A razão falou mais alto e o que poderia ter sido um desastre total, uma demissão ou uma briga feia, se transformou em um diálogo produtivo. Puxou essa memória? Ótimo. Agora vem a segunda parte do exercício. Imaginar esse mesmíssimo cenário com as mesmas pessoas, mas adicionando uma semana de sono ruim. Pressões financeiras pesadas e um nível alto de estresse prévio. Como tudo teria sido diferente e tragicamente pior
se naquela exata hora não houvesse mais bateria mental para controlar os pensamentos e as ações. Fazer esse exercício de imaginação revela o quanto as nossas trajetórias de vida dependem da nossa regulação emocional no dia a dia. Isso levanta uma última questão que nos convida a dar um passo além e olhar para a sociedade de um ponto de vista mais amplo. Qual seria esse passo além? Se levarmos a sério essa descoberta científica da irritabilidade residual, a ideia de que a raiva atual é frequentemente apenas a sombra de uma tensão passada que já foi esquecida, precisamos observar o mundo ao nosso redor com uma nova lente. Vivemos imersos em um ambiente social onde estímulos visuais, notícias alarmantes, trânsito e pressões econômicas bombardeiam o sistema nervoso constantemente. O tempo todo. A grande reflexão que fica é a seguinte: se aplicarmos isso em escala macro, quantas das grandes discussões em ambientes de trabalho, dos conflitos ferrenhos em reuniões de condomínio, ou mesmo das polarizações absurdas que testemunhamos nas redes sociais diariamente, são debates baseados em discordâncias reais? Nossa, que perspectiva assustadora e real. E quantas dessas brigas monumentais não passam, na verdade, de colisões acidentais de irritabilidades residuais? Pode ser que sejamos frequentemente assistindo a uma sociedade inteira de pessoas com seus reservatórios de autorregulação esgotados, explodindo ecos invisíveis de estressores sistêmicos, umas contra as outras de forma completamente inconsciente. Fica o convite para observar as próximas interações humanas, tanto aquelas em que nós mesmos participamos, quanto aquelas que apenas assistimos, sob essa ótica crítica e um pouco mais empática. Que provocação fantástica para encerrar. Isso transforma uma pesquisa de psicologia comportamental em uma ferramenta poderosa de leitura social. Dá até vontade de repensar a forma como a gente responde às pessoas no trânsito e na internet depois de ouvir isso. Com certeza. Bom, é com essa reflexão macro sobre as nossas colisões diárias que a gente finaliza a nossa imersão de hoje. Explorar os mecanismos da própria mente é sempre o primeiro passo para parar de agir no piloto automático. Muito bom mergulhar em mais esse material com a companhia de quem nos escuta. Que a curiosidade continue sempre a guiar os nossos questionamentos sobre como funcionamos. Até a próxima conversa e a próxima imersão profunda.